Boa noite, irmãos. É muito bom estar com vocês aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor. Principalmente ultimamente, o nosso nível de conhecimento das nossas doutrinas. Ele tem caído. Mudou, né, da nave da igreja. Essa semana passada nós tivemos uma visita aqui, não sei quantos perceberam, nós tivemos uma visita de um rapaz judeu entre nós. Acho que poucos ficaram sabendo aqui. Inclusive ele é judeu de nascença, né, e judeu por praticante mesmo, muito inteligente. Só que graças a Deus ele está interessado na igreja adventista, né? Tanto é que ele teve problemas na sinagoga onde ele frequenta, justamente por interesse que está tendo da igreja adventista. E ele tem feito muitas perguntas. Nós temos estudado à distância e ele tem feito muitas perguntas muito difíceis de responder. Mas graças a Deus temos trabalhado ali e creio que o Espírito Santo vai trabalhar no coração desse rapaz e em breve teremos boas notícias. Mas baseado nisso, eu quero fazer um sermão de hoje já pensando nessa questão de nos preparar para sermos aptos a responder. Porque isso, irmãos, vai ser cada vez mais frequente. Nós não podemos esquecer que nós somos o fim do tempo do fim. E cada vez mais frequentemente pessoas de fora vão ser atraídas para a nossa igreja. Porque elas vão perceber que onde estão está faltando informação. Que onde eles estão, a verdade não está completa. E Deus vai os guiar para onde? Para a igreja verdadeira. E aí? E tem um fato interessante envolvendo esse rapaz. A primeira vez que ele foi visitar a igreja, irmãos, aconteceu algo terrível. Imagina, alguém aqui da frente, sem preparo nenhum, disse para o rapaz que todos os judeus estavam perdidos. Nenhum judeu seria salvo. Aonde um negócio desse, uma pessoa tira um negócio desse, irmãos? Ele condenou todas as gerações de Israel, sem base bíblica nenhuma. E isso ele repetiu na face do rapaz depois, porque o rapaz depois do sermão, ele foi procurar para compreender, quer saber de onde que vem essa doutrina, né? E ele confirmou essa barbaridade na frente do rapaz. Graças a Deus, né, que Deus o trouxe aqui, e nós conversamos, não só eu, mas alguns jovens também conversaram com ele, e ele percebeu que isso foi apenas um mal entendido. Mas poderia ter sido diferente. Esse rapaz poderia ter ido embora da igreja e nunca mais botar os pés dentro da igreja, irmãos. É por isso que nós temos que estar preparados para pregar, para dar razão à nossa fé, ou pelo menos para não falar besteira. Se eu estou me preparando, se eu não tenho conhecimento ainda, vamos ficar quieto, peraí. Não é? Toda vez que nós formos aqui no púlpito ou no estudo bíblico, quando você for falar alguma coisa, irmãos, tenha certeza de que aquilo é verdadeiro. Que você estudou na Bíblia, que você estudou no profético, né? Tenha certeza disso. Porque senão você pode estar afastando definitivamente alguém do caminho de Deus. É muito perigoso isso. E uma coisa, e justamente essa visita dele me chamou a atenção por uma questão, né? Nós temos uma... É claro que isso não é a dúvida dele, mas isso me chamou a atenção por quê? Porque nós temos vários, vamos dizer, doutrinas específicas nossas. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? E uma delas é o sábado. E o sábado não distingue do mundo. Mesmo que tem outras igrejas que guardem o sábado, mas nenhuma tem a compreensão que a igreja adventista tem do sábado, como o selo de Deus. Quantos de nós sabemos argumentar na Bíblia essa verdade? E quantos de nós estamos vivendo? Que na verdade, esse sermão aqui, hoje eu vou me fixar num aspecto dele. Mas já fiz sermão aqui em outra igreja em 3 partes, na verdade. Foram 3 dias só falando sobre o sábado. Mas hoje eu quero abordar um aspecto mais, vamos dizer assim, mais apologético, vamos dizer assim, mais defensivo do sábado. Como defender o sábado na Bíblia. Algumas questões, alguns questionamentos já conhecidos. Mas depois nós temos a questão da guarda do sábado, que é importante, porque uma coisa é chamar atenção para o sábado. Outra coisa é a pessoa olhar para você e saber se você vive o sábado conforme você prega. Porque senão viramos que nem, né,
aqueles maus servos que falam uma coisa, exigem alguma coisa e não vive aquilo. Quer colocar uma carga nas costas de outro sem viver aquilo. Então, quando nós pregamos o sábado, obviamente que nós sabemos que o sábado não salva ninguém, mas ele é uma consequência da fé verdadeira. Se eu amo a Deus, eu faço a sua vontade. E por gratidão, reconhecimento ao poder de Deus sobre a minha vida, sobre o que Ele fez por mim, nós guardamos a sua lei. É uma consequência do nosso amor por Ele, da nossa gratidão por Ele. Isso tem que ficar bem claro também nos estudos. É por isso que eu queria abordar aqui hoje algumas questões teológicas, vamos dizer assim, sobre o sábado. Para começar, vou pedir para os irmãos aí que abram suas Bíblias em Levítico, capítulo 23. Não vou ler o capítulo todo, mas vocês podem ler o capítulo todo de Levítico 23. Porque aqui em Levítico 23 ele trata dos sábados cerimoniais. Na verdade, nós temos 7 sábados cerimoniais, que são diferentes dos sábados semanais. Em Êxodo 20, verso 11 em diante, nós temos o que? O sábado semanal. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Por quê? Esse é o sábado semanal. Ele tem um papel, ele tem uma função. Esses sábados aqui, ele tem outro papel, uma outra função, que é importante conhecermos. Por que isso? Porque muitas vezes algum verso vai ser lido para dizer que o sábado foi abolido, mas não está se referindo ao sábado semanal, que é um memorial da criação, um memorial também da redenção de Deus. E sim ao sábado cerimonial, que são o quê? Sombras, que são símbolos de coisas futuras. Por exemplo, aí, capítulo 23. Nós temos aqui, a partir do verso 4, nós temos a Páscoa. E na Páscoa você tem 2 sábados. No verso 7 menciona um. No primeiro dia tereis santas convocação, nenhuma obra civil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação também. No primeiro, em um período de 7 dias, o primeiro e o 7º dia é um sábado. Uma santa convocação. O sábado também tem um significado de descanso. É por isso que ele é colocado como sábado. Tá? Sábado é um descanso, mas não um sábado aqui semanal. Tá? Outro sábado que nós temos aqui, das primícias. Primícia não, pula aqui. No Pentecostes, no verso 21. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá, irmãos? Porque o objetivo hoje não é estudar os sábados cerimoniais, só mostrar que eles existem. Depois vocês vão entender por quê. No verso 21, aqui dentro do Pentecostes, você tem outro sábado. Da Santa Convocação, chamado aqui. No verso 24 também, menciona. No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, em sonidos de trombetas, santa convocação. O dia da expiação, o dia da purificação do santuário, você tem mais um sábado. É importante que você conheça isso aqui, você leia. Porque depois dá para a gente fazer um sermão só em cima das festas. Só em cima desses sábados, para saber o que cada um deles significa. Tá? Hoje não é o objetivo disso. Por isso que eu estou lendo até meio apressado aqui essa parte. Porque não é objetivo aqui falar o significado de cada sábado cerimonial. É importante que você saiba que existe o sábado cerimonial, são 7, e eles são diferentes dos sábados semanais. Tem um propósito diferente. Esse sábado aqui, eles são sombras, ele aponta para alguns aspectos da salvação. E olha que interessante, só um parênteses aqui, o verso 32. Vamos ler o verso 32 aqui, que ele pode ser usado inclusive em estudos bíblicos. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Esse aqui é um verso que você pode ler para mostrar na Bíblia que o sábado se guarda de pôr do sol a pôr do sol. Tá onde nós chegamos na Bíblia? Então você tem lá Gênesis 1, uma tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Mas aqui ele é mais direto ainda. Ele menciona que um sábado é guardado de uma tarde a outra tarde, de um entardecer a outro entardecer. Tá? Então quem quiser um versículo bíblico para mostrar na Bíblia,
né? Por que nós guardamos o sábado, o pôr do sol? O pôr do sol está aqui. E essa é uma dúvida comum, irmãos. Para nós aqui é praxe, já estamos, né, mais que habituados a fazer isso. Ninguém questiona que o sábado se guarda do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Mas qualquer pessoa que não é adventista pergunta: por que vocês guardam o sábado a partir da sexta-feira? Então nós temos que saber explicar isso. Este é um verso que você pode usar, juntamente com o capítulo 1 de Gênesis, que menciona a criação. Onde o dia se inicia onde? Na tarde daquele dia, na parte escura daquele dia. Tá? Isso aqui é importante. Agora, mostrando aqui para vocês que esses sábados aqui representam, né, coisas futuras, abram em 1 Coríntios, por favor. Primeiro Coríntios, capítulo 5. Primeiro Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios 5, 7. Olha o que está dizendo aqui. Isso está se referindo àquelas festas. Olha lá. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aquelas festas das primícias, da Páscoa, do tabernáculo, da expiação, todas elas apontam para o ministério salvífico de Cristo. A Páscoa, por exemplo, aponta Cristo como nosso Cordeiro Pascal. E aqueles sábados, então, estão inseridos nisso. Né? Estão inseridos nessa questão. Tá? Então os sábados aqui, os sábados de Levítico 23, eles representam algum aspecto da salvação. Apontavam para Cristo. Significa, assim como nós guardamos mais as festas, tudo que se referia àquela festa está o que agora? Abolido. Por que está abolido? Porque encontrou o seu símbolo, o seu antítipo, para quem apontava. Então quando Cristo veio, Cristo morreu. Quando ele morre, o que acontece com o véu do santuário? Se rasga. De cima para baixo. Significando que não foi rasgado por mãos humanas. Porque imagina você aqui uma cortina nesse púlpito aqui, alta, lá em cima. Se eu for rasgar a cortina, eu vou pegar a cortina a partir de onde? De baixo. Qual ser humano aqui, sem uso de escada nem nada, conseguiria rasgar a cortina de cima para baixo? Ninguém. Então esse ato mostra que Deus ali cancelou tudo que era cerimônias que apontavam para Cristo. Porque Cristo veio e cumpriu todo o que elas mostravam. Então esses sábados cerimoniais, todos estão abolidos. É por isso que nós não guardamos mais esses feriados, né, cerimoniais. Nós não temos um sábado da Páscoa, nós não temos um sábado da Primícias, nós não temos um sábado do Pentecostes, nós não temos um sábado da expiação, mas porque todos eles já foram cumpridos em Cristo na cruz. Tá? Agora, vamos entender, agora nós estamos preparados para entender um texto que muitas pessoas usam para dizer que o sábado foi abolido. Abram aí em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 2. Verso 16 e verso 17. É muito conhecido esse capítulo aqui, esse verso. Principalmente para quem dá estudo bíblico, com certeza já foi confrontado com esse capítulo aqui. Capítulo 2 de Colossenses, verso 16 e verso 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então as pessoas usam esse texto para dizer, olha, ninguém pode ser julgado pelo sábado, porque ele foi abolido na cruz. Então muita gente usa esse texto para afirmar tal coisa. Então quando nós dizemos que o sábado deve ser guardado, porque apesar de não salvar, mas ele aponta onde está a nossa fé, ele aponta onde está a nossa obediência, a lei não salva, mas a lei condena. Nós não seremos salvos pela lei, mas seremos julgados pela lei. Isso é importante, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça em Cristo, somos salvos pelo seu sacrifício.
mas nós seremos julgados pela lei de Deus. Isso é claro. Só que esse verso parece dizer o contrário, que não podemos ser julgados pelos sábados. Como sei, irmãos, que esse sábado aqui é cerimonial e não sábado semanal? O sábado semanal é sombra de alguma coisa? Não. O sábado semanal ele não é sombra de alguma coisa. É um memorial da criação. Tanto que o sábado semanal ele vem antes da entrada do pecado. Antes da queda do homem. O sábado semanal ele foi criado num contexto perfeito. A família humana era perfeita. Adão e Eva não tinham caído. Eles estavam no paraíso. E Deus institui o sábado ali. Para semanalmente, por toda a eternidade, apontar para o Criador. Depois da entrada do pecado, se você ler em Deuteronômio 5, você vai perceber também que o sábado tem mais uma função. Lembrar o quê? Da redenção, da salvação. Então o sábado não é sombra de nada. Quais são os sábados que são sombras de alguma coisa? Os sábados cerimoniais. Tanto é que nós vemos aqui ele falando de festas, olha. Verso 16 novamente. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Tanto que você vê lá, algumas festas eram marcadas de lua nova a lua nova. Então todo o contexto aqui é o contexto de cerimônias, das festas que foram abolidas. E por que foram abolidas? Porque Cristo cumpriu todas elas em seu ministério. Então esse sábado aqui está muito claro que são sábados o quê? Cerimoniais. Agora cuidado com esse argumento. Não quer dizer que você pode usar esse argumento para todos os sábados que aparecem na Bíblia. Porque toda vez que alguém lança um texto para a gente, que ele parece contra o sábado, nós já vamos rapidinho dizendo, é sábado cerimonial. Nem todos, irmãos. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. A maioria sim, principalmente no Novo Testamento. A maioria dos textos que parecem dizer contra o sábado são textos que se referem a cerimônias. Tá? Ficou claro esse texto aqui? Vamos ler agora Lamentações capítulo 2. Eu já falo o verso. Agora só insistindo mais um pouquinho. Por que eu estou insistindo nessa questão do estudo, irmãos? Porque Satanás muitas vezes lança dúvida no nosso próprio coração. Tem vários tipos. Inclusive tem outro estudo que eu já combinei com a Mariana, a gente vai fazer um JA. Um estudo sobre o sábado. Olha só como Satanás é ardiloso, irmãos. Deixa Lamentações aberto, capítulo 2, já vou ler o verso. Mas só falando por que isso é importante. Satanás pode lançar dúvida nos nossos corações. Se nós não soubermos essas questões, entender, ele, de maneira sutil, ele pode colocar dúvida no seu coração contra a lei de Deus. Você pode realmente acreditar que o sábado foi abolido de alguma forma. E tem uma outra mais sutil ainda, irmãos. Como que você sabe que o sábado que nós guardamos hoje não foi alterado? Como você sabe se nós não estamos guardando uma quinta-feira, um domingo, uma quarta, achando que é sábado? Você pensou? É uma pergunta séria. Parece boba, né? Parece até piada. Mas não é. E tem muita gente que faz essa pergunta para nos confundir, para lançar dúvidas sobre o nosso coração. Eu não vou dar prova disso aqui agora, porque vai ser um outro momento, mas eu posso dizer com vocês, a certeza é, guardamos o sábado verdadeiro. Isso é fato. Só que a prova vai ficar para depois. Depois cobre da Marielle aí, que a gente vai fazer isso aqui. É bem simples, mas é importante que a gente saiba. Né? Porque Satanás vai sempre tentar lançar dúvidas na gente e também tirar a oportunidade de nós tirarmos dúvidas das pessoas. Porque quando as pessoas vierem com dúvidas em cima de nós, mesmo que eu não seja abalado por isso, se ela for embora sem a resposta, irmãos, talvez você não tenha outra chance de trazê-la para a igreja. E não é só sobre o sábado não, sobre todos os assuntos. Sobre a mortalidade do homem, né, da alma, ou seja, o homem não tem uma alma mortal, imortal. Sobre o santuário, sobre o dom profético, sobre o voto de Cristo. São tantas coisas que podem ser questionadas. E muitas vezes temos perdido tempo
com outros assuntos periféricos, irmãos. A igreja é um lugar para a gente aprender, temos que aprender. Olha só esse texto, que legal. Lamentações capítulo 2, verso 9. Lamentações 2, 9. As suas portas, isso mesmo, as suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. Será que é esse aqui? Estou lendo errado. Acho que eu anotei errado aqui. É o 6. Deixa eu ver. É o 6. É o 6. Anotei na Bíblia certo e coloquei errado no papel. Isso, 2, 6 e 7. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Olha que interessante, aqui Deus está dizendo que Ele vai colocar, ou que Ele vai colocar, não, que Ele pôs em esquecimento o sábado. E esse sábado aqui, irmãos, não é um sábado cerimonial. Apesar de ter a palavra festas ali, ele está se referindo a duas coisas distintas. As festas, né, com seus sábados, e o sábado semanal. Ele pôs em esquecimento. E por que isso? Olha aqui o início do verso 5. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. O que nós lemos no verso 6 ao 7 aqui, é um juízo de Deus sobre Israel, que estava sendo desobediente. E por que Deus está dizendo aqui que Ele pôs em esquecimento o sábado, irmãos? Porque quando você coloca um filho de castigo, o que você faz? Você tira, muitas vezes, o castigo correto, né, é tirar aquilo que ele mais aprecia, aquilo que lhe dá prazer, porque isso vai atingi-lo. Muitas vezes é melhor fazer assim do que você bater na criança. Muitas vezes bater na criança, né, tem pais que batem tanto que a criança até relaxa, né? Agora, quando você tira algo que lhe dá prazer, algo que ele gosta, ele vai sentir. Então Deus está colocando isso aqui, inclusive nós podemos usar pelo lado positivo, não como um texto a ser por nós defendido, atacado, um texto de defesa. Por quê? Deus está mencionando que devido ao pecado de Israel, Ele vai tirar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que Israel gosta, inclusive o quê? O sábado. As festas que Israel tem prazer vão ser retiradas. Os sábados em que Israel tem prazer vão ser retirados. Porque Deus se tornou seu inimigo. E por que se tornou seu inimigo? Porque os homens se fizeram inimigos de Deus. Então mesmo esse texto aqui, que parece contra o sábado, não é. É um texto que eu posso usar para defender o sábado. Olha, o sábado é tão importante para Israel. O sábado é uma coisa tão prazerosa e deleitosa, como diz Isaías 58, né? Se chamares meu sábado santo e deleitoso, digno de honra. Então Deus coloca isso aqui, a retirada desse sábado, como um castigo. Né, irmãos? Imagina nós aqui, que somos hoje mesmo, nesse nosso tempo. Nós guardamos o sábado. Bem ou mal, nós guardamos o sábado. Temos prazer no sábado. Não seria um castigo muito grande para nós não podermos mais guardar o sábado? Por qualquer motivo, de repente uma prisão, um cativeiro, né, por algum motivo, fosse tirar de nós o direito de guardar o sábado. Isso seria muito triste para o adventista fiel. Então é nesse contexto de Lamentações 2:6, é nesse contexto que esse verso está encaixado. É uma coisa boa que Deus retira para fazer juízo, para chamar atenção. Porque quem sabe assim, Israel acorda e volta para Deus. Oxalá, irmãos, que isso não aconteça com a gente. Que isso não aconteça com a gente. Né? Porque hoje nós estamos vivendo de uma maneira
bem relaxada, vamos dizer assim, em relação a tudo, ao sábado, às doutrinas da igreja, a nossa relação com o mundo, a nossa permissão de entrada do mundo dentro da igreja. Nós sempre vivendo uma vida de forma relaxada. E Deus vai cobrar isso. Em breve essa igreja vai ser sacudida, irmãos. E essa sacudidura vai ser algo terrível, porque vai lançar muitos de nós para fora dessa igreja. E quem for lançado para fora, irmãos, estará perdido. Não haverá segunda chance para o adventista lançado fora da igreja. É ali que a porta da graça se fecha para o adventista, que é sacudido para fora. Se nós não estamos aproveitando agora o momento de fortalecimento, um momento de paz para nos fortalecer, quando que vamos nos fortalecer, irmãos? Quando a guerra chegar, qual é o soldado que se prepara para a guerra durante a guerra, irmãos? É o soldado que vai morrer. É o soldado que o cara coloca lá na frente. Ó, você não sabe nada, vai lá na frente, pelo menos você para as balas e salva os que estão atrás, que sabem manejar melhor a arma. É o que vai acontecer, irmãos. Mas a boa notícia é que temos tempo ainda. Ainda há tempo de revermos a nossa vida, há tempo de nos aprofundarmos na palavra do Senhor, há tempo de nos fortalecermos para não cair em batalha, irmãos. Há tempo. Olha esse verso também em João, capítulo 5. João no capítulo 5. Vamos ler o verso 17 e o verso 18. Esse texto também é muito usado, óbvio que totalmente fora de contexto, mas ele é usado para dizer que Cristo profanou o sábado e por isso o sábado pode ser profanado por nós. 5,17. Mas Cristo, mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Qual é o contexto? A primeira coisa que a gente vê um texto desse, é qual que era o contexto ali. Cristo estava sendo recriminado por ter salvo, feito uma cura no dia de sábado, salvo a vida de alguém no dia de sábado. Se você ler aqui o verso 9, por exemplo, 5:9, diz o seguinte: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E o verso 16: e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Então, qual o trabalho que está sendo contestado aqui? Qual é o conceito de trabalho aqui? Isso é importante. Porque as pessoas de fora pensam que o adventista não pode fazer nenhum trabalho no sábado. Isso não é verdade. Às vezes nós trabalhamos mais no sábado do que na semana. Então não é todo o trabalho que é proibido no sábado. Se você ler lá Isaías 58:13, são os nossos interesses seculares. Agora, quando trabalhamos em prol da igreja, em prol de Deus, é totalmente permitido. E quando fazemos o bem ao nosso ser humano, ao nosso próximo, mais ainda deixamos Deus satisfeito. Então, trabalhar em prol do próximo é permitido. Cristo sempre disse isso: é lícito fazer bem ao sábado. Então, quando Cristo está mencionando aqui, eu trabalho, meu Pai trabalha também, é nesse sentido. O Pai trabalha em prol do homem. A misericórdia de Cristo, de Deus, não cessa nunca. Não está falando de qualquer trabalho aqui. As pessoas pegam esse texto, está vendo? Aqui Deus trabalha, Cristo também trabalha. E quem está dizendo que Cristo violou o sábado não é o Espírito Santo de Deus. Eram os seus acusadores que diziam que ele violava o sábado e se fazia igual a Deus. Por que eles não contestam aqui a parte dos judeus que falam que ele se fazia igual a Deus? Dizendo que isso é mentira também. Pega só a parte do sábado. Aí você vê a má intenção dos nossos acusadores. Esquece uma parte. Aqui, os judeus estão acusando ele de duas coisas: de violar o sábado e de se fazer igual a Deus. Só que eles pegam só uma parte que interessa e esquece a outra.
Então nós temos que saber a natureza do trabalho que é proibido no sábado. Isso é importante, irmãos. Para que ninguém nos engane, para que ninguém tente lançar semente da dúvida nos nossos corações. Tanto é verdade que a natureza do trabalho aqui é a misericórdia a favor do homem, é o que está em Isaías 64. Já estamos chegando ao final, Isaías 64. É claro que aqui eu poderia falar muitos mais textos. Tá? Eu só estou dando um exemplo de algumas coisas e da importância que é conhecermos essas coisas. Isaías 64, verso 4. Olha que maravilha de texto, irmãos. Isaías 64, verso 4. Diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, irmãos. O nosso Deus Todo-Poderoso trabalha por nós, irmãos. E isso sem cessar. Imagina se Deus parasse de trabalhar por nós no sábado, irmãos. O que seria de nós? O que seria da sua igreja? Graças a Deus que nós temos um Deus conforme esse Deus que é mencionado aqui. Não há nenhum Deus nessa terra, irmãos, que faz isso que o nosso Deus faz. É claro que nós, como adventistas, sabemos que só existe um Deus. Antes dele não se formou e nem depois dele se formará nenhum. Mas homens na terra creem em outros deuses. Qual é o Deus pagão que tem essa característica do nosso Deus verdadeiro? Nenhum. Vishnu, Buda, Brahma, todos eles, qualquer Deus que você inventar aí, nenhum deles tem a característica do nosso Deus de nos amar, de preparar um caminho para nós e de trabalhar por nós incessantemente, irmãos. É por isso que nós não podemos esmorecer, queridos. O adventismo tem que fazer parte, tem que ser na nossa vida. Né? A verdadeira religião tem que ser a nossa vida. Por que nós falhamos tanto, irmãos? Porque quando nós irmos fazer as nossas atividades, qualquer coisa que vamos desenvolver, primeira coisa que a gente perguntar, é compatível com a minha fé? O trabalho que eu estou escolhendo, o emprego que eu estou aceitando, né, o cônjuge que eu estou me unindo com ele, é da vontade de Deus? É compatível com a minha fé? E não fazemos isso, irmãos. Nós aceitamos as propostas de emprego, aceitamos as propostas de casamento, aceitamos as amizades, as nossas recreações, depois que vamos ver, depois que vamos tentar conciliar com a nossa religião, e dá errado. Queridos, coloque Deus em primeiro lugar e vocês vão ver vitória nas suas vidas. Vocês vão ver Deus agindo na vida de vocês, vão ver paz, irmãos. O próprio Deus fala. Abre aqui Isaías, lembrei desse verso agora, Isaías. Deixa eu ver aqui se eu encontro o verso, rapidinho. 48, verso 18. Eu já li esse verso aqui, mas eu quero ler novamente hoje. Isaías 48, 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Os mandamentos de Deus, irmãos, estão aí, não porque Deus quer nos controlar, não porque Deus quer provar que Ele manda e nós temos que obedecer, não. É para nos conceder paz, irmãos. Ele fala, se tivesses ouvido meus mandamentos. Por que muitas vezes estamos vivendo uma vida sem paz? Por que muitas vezes temos tribulação, irmãos? Porque não temos guardado os mandamentos de Deus. Queridos, obviamente alguns sofrimentos podem advir justamente da nossa fidelidade. Que nem aconteceu como Jó. Jó sofreu ali não por um erro que ele tinha cometido. É porque ele está inserido como nós no grande conflito. Mas se analisarmos nossas vidas, irmãos, nós vemos que muitos dos nossos sofrimentos não são da nossa fidelidade, são da nossa falta de fidelidade. Eu estou dizendo para vocês que guardar a lei de Deus não quer dizer que você vai ser isento de problemas, que você vai ser isento de sofrimento. Mas mesmo que o problema venha, você vai ter o quê? Paz. Porque Deus está contigo, irmãos. E Ele precisa de nós.
Porque as pessoas cada vez mais estão nos procurando, irmãos. Eu falo isso porque eu tenho sentido isso. No trabalho também, uma amiga minha espírita. Olha para você ver, se você não está trabalhando, Deus joga para você no seu colo. Estou lá quieto no trabalho, daqui a pouco chega lá uma mulher querendo saber de Deus, perguntando sobre o espiritismo, está angustiada com a morte, ela não conseguia entender, né, como funcionava a morte, estava angustiada e queria uma resposta. Olha só, irmãos. Só que para isso a gente tem que estar estudado. Ah, mas Sérgio, eu estudo e eu não consigo guardar. Talvez eu vou chegar em casa hoje e não vou nem lembrar de nada. Se você está prestando atenção nesse culto com todo o seu coração, no momento certo, Deus vai colocar nas suas cabeças a palavra correta, irmãos. Agora, claro, se você for para casa, você pode apagar. Dependendo do que você fizer aí na sua casa, você pode apagar essa mensagem na sua mente. Por isso que é importante, eu sinto muito falta, né, no meu começo de adventista, era muito comum você ver todas as pessoas anotando as passagens que é pregado aqui. Hoje você raramente vê isso. Tirando alguns, né, privilegiados de memória que conseguem guardar tudo na cabeça, mas a maioria nós sabemos que não é assim. Precisamos anotar, para revisar, para memorizar isso aqui. Para se convencer, inclusive, irmãos. Porque quando nós ficamos distantes da palavra de Deus, nós próprios, né, nos afastamos de Deus, ficamos mais fracos, ficamos mais lentos, né, ficamos mais desinteressados. É por isso que é importante estudar. E eu termino com um texto que está na 1 João, irmãos. 1 João, capítulo 2, do verso 3 e 6. Primeira João 2, 3 e 6. 6, não, 3 e 4. Ao 6. Né? Ora, 2, 3, né? Isso. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Isso aqui, irmãos, bem resumido. Aqui está também a verdadeira motivação para guardar a lei de Deus. Amamos a Deus, guardamos a sua lei. E se guardamos a sua lei, andamos como ele andou. Observando a lei de Deus. Não se deixem, queridos, se seduzir pelo mundo. O mundo é sedutor. E agora, aparentemente, está tudo em paz. Mas, irmãos, primeiro que isso é uma paz ilusória, não é a paz de Deus. E segundo, que a palavra de Deus diz, quando ouvides falar de paz, né, cautelai-vos, pois virá repentina destruição. Então é agora que devemos aproveitar esse momento, não para relaxar, irmãos. Não quero aqui alarmar os irmãos. Mas você vê que Cristo, quantas vezes ele fala, acautelai-vos, vigiai e orai, porque o dia e a hora ninguém sabe, virei como um ladrão. Quantas vezes, irmãos, Cristo repete essa mensagem? Se Cristo repete essa mensagem, porque ela é importante. E porque muitos de nós estamos distraídos e não estamos vigiando. Porque se fosse uma igreja vigilante, Cristo não tinha por que repetir tantas e tantas vezes essa mensagem. Acautelai-vos, vigiai e orai, porque o dia e a hora ninguém sabe, irmãos. E não espere sinais, acontecimentos. Porque o Advaldo acabou falando aqui hoje, teve um falecimento na família da irmã Edna, do irmão Claudemir. Se você perguntasse para ele ontem, antes de ontem, com certeza ninguém diria que morreria alguém na sua família. Muito menos esse rapaz se colocaria, não, acho que eu vou morrer essa semana. Não. Isso significa o quê? Que mesmo que você olhe ao seu redor, não, temos tempo, falta essa ou aquela outra profecia acontecer, você não sabe. Talvez amanhã você não esteja mais entre nós.
É por isso que o dia da preparação, que diz Isaías, é hoje. O dia da salvação é hoje, é agora, irmãos. Temos que viver como se Cristo fosse voltar amanhã. Está preparado como se Cristo fosse voltar amanhã. Esse é o nosso papel. E quando nós fazemos isso, queridos, as pessoas vão ver Cristo em nossas vidas. E mesmo que você fique quietinho no seu canto, Deus vai mandar o Filho dele ir lá para que você possa falar do seu Evangelho, do Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro, falar do seu amor, né? Falar do verdadeiro Deus, porque hoje nós temos muitas imagens de Deus, todas falsas aí. É por isso que nós não podemos nos calar, irmãos. Mas mesmo se você for daquele que é tímido, não tem aquela desenvoltura, primeiro, confie em Deus, faça a sua parte, estude. Confie em Deus. E você vai se surpreender, irmãos, quando alguém se aproximar de você, fazer uma pergunta sobre a sua fé, e você conseguir falar, e falar, e falar com coerência. E depois que terminar aquilo, você vai se espantar. Puxa vida, nem eu sabia que sabia tanto, né? Mas isso só acontece com quem, irmãos? Com quem estuda. Porque Deus fala bem claro a palavra ali: o Espírito Santo vos lembrará de tudo. Lembrar. Tem como lembrar de uma coisa que nunca foi memorizada? Não tem. Então mesmo que você se sinta assim, puxa vida, não consigo lembrar muito de todas as coisas que estudo. Calma. Se você estudou com afinco, com perseverança ali, com diligência, o Espírito Santo vai atuar no seu coração e você vai lembrar, irmãos. Que Deus abençoe todos nós, que nos fortaleça, que nos prepare, irmãos. Temos que ser soldados preparados. E a nossa arma, a nossa espada é a Bíblia. Temos que saber lutar contra ela. Temos que saber resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que Deus nos abençoe e nos dê a sabedoria, irmãos. Amém? Senhor Deus, querido Pai, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos manejar bem a Tua palavra, Senhor Deus. Para que a Tua palavra possa habitar em nossa mente, para que possamos tomar nossa decisão sempre pautada em Tua palavra, Senhor Deus. Fortaleça a nossa vontade, Senhor Deus, que possamos ter domínio próprio para poder resistir às tentações, Senhor Deus, para poder colocar em sujeição a nossa vontade, a Sua vontade, que é maior e superior a nossa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Esteja conosco nessa semana também, que possamos sentir a presença dos Seus santos anjos conosco, ó Senhor, nos protegendo e nos guardando, e nos livrando de todo o mal, ó Pai. E que Teu Espírito Consolador também venha nos consolar os corações, Senhor Deus. Que sabemos que muitos de nós temos sofrimento em nossas vidas. Que possamos corrigir aqueles atos nossos que nos conduziu a isso. E se não é o caso, ó Pai, se temos sofrido por fidelidade ao Senhor Deus, que Teu Espírito nos console e nos dê força para resistir, ó Deus. Isso nós pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.